Bem, pessoal, por que algumas pessoas parecem envelhecer mais rápido do que as outras? Eu vou explicar um pouquinho para vocês vários fatores, né? Desde fatores comportamentais, alimentares, né? Prática de atividade física, até procedimentos estéticos que às vezes confundem nossa cabeça, para você entender direitinho. Em primeiro lugar, entenda que o processo de envelhecimento é natural. Não há, hoje em dia, nenhum tratamento, né, comprovadamente vai parar o seu envelhecimento. Só que cada pessoa, por vários fatores, podem ter esse processo de envelhecimento mais rápido ou mais devagar. Primeiro aspecto, né, pode te entristecer, mas também pode alegrar algumas pessoas, o fator hereditário, o fator genético. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguns trabalhos, eu até fiz um vídeo aqui falando, né, que leva alguém a viver mais de 100 anos, né? Em países que isso já acontece com a frequência maior até do que no Brasil, na Europa, que eles têm uma expectativa de vida mais elevada, eles mostram que fatores genéticos são dos mais relevantes para a pessoa passar dos 100 anos de idade. Então percebe-se lá, né, estudando só a população que passou de 100 anos de idade, que geralmente eles têm irmãos, têm parentes, nesses grupos que passaram também de 100 anos. Né? E por que acontece? Porque vários fatores para a gente viver muito, em especial do câncer, depende do nosso sistema imunológico. E tem pessoas que têm mutações ou alterações que fazem ele reconhecer qualquer tipo de célula cancerígena ou célula que sofreu algum tipo de mutação e exterminar aquela célula. E essa pessoa, de um modo geral, vai viver muitos anos sem ter câncer e vai ter a vida dela mais longeva. Juro, porque você está dando muito destaque ao câncer e ao fator genético. Sem dúvida nenhuma, o câncer para os países de primeiro mundo já está liderando, junto ali empatado com cardiovascular, os países de terceiro mundo, como o Brasil e outros, cardiovascular ainda lidera, mas vários, o câncer já está passando. E claro, para as pessoas que vivem mais, o câncer é um grande problema. Então, esse fator genético também é somado, no caso, quando a gente fala de risco cardiovascular. Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? É um fator genético. Eu fiz já vídeo, falei aqui no canal, lá em casa, por exemplo, eu, minhas irmãs, né, meu pai, todo mundo tem pressão alta, eu tomo remédio de pressão. Todos, tirando minha mãe, né, todos começaram antes dos 30 anos de idade. Então o fator genético é muito forte, né? Então esse fator genético, sem dúvida nenhuma, claro, Júlio, mas você tem hipertensão, significa que você vai morrer antes? Não. Porque se você controla a pressão, seu vaso não vai sofrer. Mas se você sabe dessa informação, você vai atrás. Então, o fator genético é um destaque muito grande, só que são fatores que a gente chama de não modificáveis. E se você quer saber aqui, o envelhecimento precoce pode acontecer por esses fatores genéticos, sem dúvida nenhuma, e ele é muito relevante. E muitos trabalhos mostram que até a composição, né, de pele, de colágeno, tudo isso tem uma relação muito importante com fatores relacionados ao envelhecimento. Tem alguns trabalhos que eu achei bem curioso, que eu busquei no PubMed, que é, vamos dizer, o Google médico, né, que só estudos científicos, né, mostrando que é uma coisa tão simples de dizer, olhar para a pessoa e dizer a idade que ela parece. Pessoas que aparentam ter menos idade do que a idade real dela, são pessoas que têm um envelhecimento mais tardio. São pessoas que normalmente são mais longevas. Então percebam que coisinha simples, né, que você observar uma pessoa, ela parecer mais jovem do que ela é um fator bem relevante. Isso, sem dúvida nenhuma, está dentro do contexto genético e ambiental. E agora vamos para os fatores ambientais, né? Coisas que já estão comprovadas. Né? As dietas que são ricas em alimentos, né? Que a gente sabe, ultraprocessados, né? Os enlatados, salsicha. Não é que você vai ser proibido de comer isso, né? Se você comer esporadicamente, isso vai te prejudicar. Mas normalmente a gente sabe como é o nosso comportamento, né? E esses alimentos, alimentos ricos em calorias, pessoas que acabam comendo esses alimentos engordam também, são processos que vão levar você a um envelhecimento mais precoce, não tem jeito. Fatores inflamatórios que acontecem não só na sua pele, no resto do seu corpo também, e vai fazer você morrer mais cedo. Júlia, é certo que... Não, claro, existem pessoas, como eu falei, que têm fatores genéticos que às vezes acabam compensando. Por isso que vira e mexe, vocês falam aqui no canal, eu tive uma avó que viveu 100 anos e fumava. Eu tive um tio que era obeso e viveu mais de 90 anos. Claro, não é uma coisa assim, não. E é uma que a gente chama, né, tem muita coisa que são fatores ambientais, genéticos, comportamentais somados. Então, às vezes, esse avô sua que fumava muito, né, e viveu 100 anos, ela tinha um fator genético tão relevante que encontrava as células cancerígenas relacionadas ao cigarro e conseguia resolver aquele problema. Mas isso é normal? Isso é comum da população? Não. Estatisticamente falando, quem fuma vai reduzir o tempo de vida. DPOC aumenta, câncer, chance aumenta. Então, obesidade é a mesma coisa. Tem esses obesos que têm uma vida saudável, mas a obesidade é um fator de risco. Estatisticamente falando, quem for obeso vai encurtar o seu tempo de vida. Por isso que é tão importante se tratar. Pressão alta também, diabetes, né? Eu tenho pessoas, até minha esposa mesmo, teve uma avó que viveu 100 anos com a pressão dela altíssima, né? Júlia, isso é comum? Não.
Isso não é comum, mas tem pessoas que dentro desses fatores genéticos, elas conseguem ter e conseguem compensar, às vezes, problemas de saúde. O mais relevante é você entender que, na média, não é saudável. Fumar vai te levar ao envelhecimento precoce. Beber, prática de atividade física, ausência de prática de atividade física vai te levar ao envelhecimento precoce. O excesso dela também pode ser prejudicial. Vários trabalhos mostram, né, que atletas de alto rendimento, né, que geram um prejuízo sim no corpo dele. Então, pense que são fatores multifatoriais. O fator genético não adianta você ficar se estressando muito com ele, porque já veio com você e você não consegue modificar. Hoje em dia a gente não tem nada que modifique, mas os fatores comportamentais e ambientais vão te acrescentar, sem dúvida nenhuma, muitos anos de vida se você controlar eles, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.